Revelado, o milionário que transformou a vida de uma enfermeira congelando no ponto de ônibus. Maria estava congelando. A manhã gélida de São Paulo parecia ter penetrado até os ossos da enfermeira, que com seu gorro surrado, olhava ansiosamente para a estrada, esperando pelo ônibus que sempre parecia atrasar. As promessas de um novo dia tornavam-se pesadas aos seus ombros. Mas ali estava ela, firme, com o coração apertado, sendo a única provedora da família. Seu filho de apenas 5 anos com um sorriso maroto e sua mãe, que uma vez foi forte e independente, mas agora se perdia na névoa da demência. Os pensamentos de Maria eram uma dança entre a esperança e as limitações. Como pagar as contas este mês? Será que o menino está bem na creche? Esses questionamentos a atormentavam enquanto o frio a envolvia, tornando-se quase insuportável. E mesmo assim, ela respirava fundo, buscando força em seu amor de mãe. Ele precisa de mim, pensava, enquanto aquecia as mãos trêmulas no bolso do casaco. O sorriso do filho era seu sol nos dias mais escuros. Então, como se a vida tivesse planejado uma reviravolta, um carro luxuoso parou ao seu lado. As portas se abriram e de lá saiu Pedro, o empresário que transparecia sucesso em cada passo. Ele notou a expressão cansada de Maria e em um impulso se aproximou. Oi, tudo bem? O frio está de matar, né? A voz dele era suave, quase como um abrigo. Maria, surpreso por alguém se importar, respondeu com um sorriso tímido. Pedro se apresentou e a conversa fluiu naturalmente, como se fossem velhos amigos. Mais do que a beleza do inusitado, Pedro viu em Maria uma força inabalável. Ele percebeu nos olhos dela uma história de luta e resiliência que poderia ser inspiradora. Ao perguntá-la sobre seu trabalho, ela falou com paixão. A cada palavra, ele imaginava como poderia ajudá-la. Então surgiu a ideia. E se nós começássemos um pequeno negócio na área de saúde? Um lugar onde você pudesse fazer a diferença e ao mesmo tempo ter uma renda melhor. Maria congelou. A proposta a assombrou. Ela mal conseguiu balbuciar uma resposta. A ideia de se tornar empreendedora a apavora, pois sempre se viu apenas como enfermeira sem ambições maiores. E se eu falhar? Pensava, afligida. No entanto, a perspectiva de dar um futuro melhor ao filho e cuidar da mãe a empurrou para além de seus medos. Talvez eu possa tentar, murmurou com o coração disparado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas nem tudo seria fácil. À medida que o negócio começava a se formar, desafios surgiam. Maria sentia o peso dos olhares críticos de colegas que não a respeitavam por estar tentando algo além de seu lugar. E Pedro, mesmo comprometido em ajudar, foi puxado para sua própria batalha no mundo dos negócios. As fraquezas de cada um se expunham aos poucos, testando esse laço inexplicável entre eles. Em uma noite fria, após um dia de dificuldades, Maria se perguntava: estou pronta para isso mesmo? Com cada obstáculo que enfrentava, sua determinação crescia, mas uma dúvida persistia: conseguiria manter a esperança acesa e se tornar a mulher que sempre sonhou? As respostas pareciam cada vez mais distantes, e a jornada estava apenas começando. As semanas se passaram, e o pequeno negócio de Maria começou a tomar forma. Pedro estava presente em cada passo, alimentando os sonhos dela, mas os desafios pareciam se multiplicar. Ela se deparava com questões que jamais imaginou enfrentar. O aluguel atrasado, as contas acumulando e a incerteza em relação ao futuro do filho só aumentavam sua ansiedade. Certa noite, depois de um dia cansativo, ela se olhou no espelho. Via uma mulher com marcas de luta, mas também via esperança refletida em seus próprios olhos. Eu não posso desistir, pensou. Era para isso que havia lutado. Cada vez que visualizava o sorriso do seu filho, sentia um novo fôlego. Ele era a razão pela qual se levantava todas as manhãs, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Mas o mundo dos negócios era implacável. Uma semana fatídica trouxe notícias devastadoras. A pequena sala que alugara estava em mais de uma vez se tornando um fardo financeiro maior do que esperava. A imobiliária informara que o aluguel aumentaria consideravelmente na renovação. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Com lágrimas nos olhos, se sentou na cama que compartilhava com o filho e segurou a mão dele com força. O que eu vou fazer agora?
Murmurou, quase que em busca de conforto ou resposta em sua própria voz. Na manhã seguinte, com o coração pesado, ela decidiu buscar ajuda. Maria se lembrou dos grupos de apoio de empreendedores que havia visto nas redes sociais. Talvez eu encontre alguém que tenha passado por isso, pensou, ligando o celular e se juntando ao grupo. Aquela conexão lhe trouxe alívio. Ela encontrou outras mulheres como ela, lutando e sonhando, prontas para compartilhar experiências e conselhos. Era um pequeno conforto, mas a força coletiva dava a ela um vislumbre de esperança. Certa vez que ela se conectou com uma dessas mulheres, ouviu uma história que a marcou. Ana, uma ex-professora, havia passado por dificuldades semelhantes, mas com persistência construiu um negócio próspero. A chave é não deixar que o medo de falhar tome conta. Algumas vezes você precisa falhar para aprender e crescer, disse Ana, como um raio de luz na escuridão. Motivada pelas palavras, Maria decidiu que não podia permitir que o medo a paralisasse. Com a ajuda do grupo, ela passou a reformular seu plano de negócios, cortando custos e buscando novas ideias. Passou horas pesquisando e se aprofundando no mundo das vendas online, sem perder de vista sua essência como enfermeira. Cada pequeno avanço era celebrado como uma grande vitória. Um dia, no entanto, a tensão começou a se acumular. Pedro a procurou para uma reunião que poderia mudar tudo. Ele havia encontrado investidores interessados em seu projeto, mas havia uma exigência: era preciso apresentar um plano mais robusto e, principalmente, fundar a empresa de maneira formal. Maria se viu diante de uma nova escolha. Eu não tenho experiência com nada disso. E se eu não conseguir? Pensou, o medo retornando. Pedro, percebendo sua hesitação, colocou a mão em seu ombro e disse: você é mais forte do que pensa, Maria. Este é o seu momento. E eu estou aqui para garantir que você não enfrente isso sozinha. Ele parecia acreditar nela como ninguém nunca havia acreditado antes. Maria respirou fundo, sentindo que estava na encruzilhada de sua vida. O que ela escolheria fazer? Dar um passo adiante, ou retroceder para a segurança que tanto temia perder? Com o futuro de sua família em jogo, sua decisão poderia mudar tudo. Ajeitando-se na cadeira, ela olhou nos olhos dele e com uma determinação crescente murmurou: estou pronta para isso. Vamos em frente. E assim, um novo capítulo se abria. Mas as consequências dessa decisão poderiam ser mais desafiadoras do que imaginava. O telefone vibrou na mesa, interrompendo o momento. Ao olhar, Maria viu um nome que a fez gelar o sangue. Era seu ex-chefe, alguém que ela não esperava ouvir novamente. E o que seria tão urgente para ele querer falar? Maria sentiu o coração acelerar. O nome no visor era como um eco do passado que ela preferia esquecer. Seu ex-chefe, Dr. Fábio, era a última pessoa com quem queria se envolver. Ele foi uma figura de autoridade que sempre parecia mais interessado em status e lucro do que em cuidar das pessoas. A dúvida a paralisou por um instante. O que ele quer agora? Pensou, enquanto a lembrança de como ele a tratou durante aqueles tempos difíceis voltava à sua mente. Com o ritmo do coração envolvendo toda a sua atenção, Maria decidiu atender. Ao ouvir a voz dele soando tão polida e amigável como sempre, sentiu um nó na garganta. Maria, quanto tempo? Espero que você esteja bem, disse Dr. Fábio. Eu tenho uma proposta que pode ser do seu interesse. Mesmo sem saber o que esperar, a curiosidade falou mais alto. A proposta dele poderia representar uma solução ou um novo desafio. Sobre o que se trata, Dr. Fábio? Maria perguntou, esforçando-se para manter a voz firme. Estou lançando um novo projeto de saúde comunitária e preciso de alguém com a sua experiência. Eu sempre soube que você tinha talento para isso. Podemos conversar sobre uma parceria. Naquele momento, Maria olhou pela janela e viu seu filho brincando no quintal. O sorriso dele era puro e genuíno, um lembrete do que realmente importava. E como ela poderia responder a uma proposta que, no fundo, lembrava o mundano jogo de interesses que tanto a desgostava? Estou muito focada em meus próprios projetos agora, Dr. Fábio respondeu. Havia firmeza em suas palavras, mas uma dúvida ainda persistia. E se essa parceria pudesse ajudá-la a estabilizar sua situação financeira? Entendo, mas pense com carinho. A oportunidade é boa, e poderei oferecer um financiamento inicial para seu negócio. É uma chance de crescer e ir além do que você imagina. Seremos um bom time, insistiu ele. As palavras dele ecoavam em sua mente. Um financiamento poderia ser a solução para seu aluguel e as contas atrasadas. Mas a relutância a fez hesitar. Ao mesmo tempo, algo em sua alma se rebelava contra a ideia de voltar a estar sobre a máscara de alguém que não a respeitou. Vou pensar no assunto, disse Maria, tentando dar a impressão de que estava aberta a ouvir, mas seu coração não estava convencido. Desligando o telefone. Um turbilhão de emoções a envolveu.
Como ela poderia confiar novamente em alguém que a deixou para trás sem olhar para trás? O medo de falhar se misturava com a necessidade de garantir um futuro seguro para seu filho. Maria sentou-se de volta à mesa, onde Pedro a aguardava com a expressão preocupada. O que aconteceu? Você parece pálida, perguntou ele. Foi meu ex-chefe. Ele tem uma proposta de parceria, respondeu Maria, tentando esconder a angústia na voz. Mas eu não sei se posso confiar nele. Pedro franziu a testa. Você não precisa aceitar nada agora. O importante é que você está tomando decisões por si mesma, e se precisar de ajuda, estarei aqui. Ela sorriu, agradecida pela presença dele, mas sentia que uma escolha difícil estava se aproximando. Era uma questão de coragem e confiança, tanto em si mesma quanto nos outros. Então, olhando pela janela novamente, ela viu o filho correr em sua direção, trazendo uma folha amarelada como se fosse um tesouro. Mãe, olha, encontrei isso. Ele sorriu, e aquele brilho nos olhos dele fez Maria perceber o que realmente importava. Ali estava a verdadeira motivação dela, a razão pela qual ela poderia partir para o desconhecido e arriscar. Antes de a dúvida envelopar seus pensamentos novamente, ela decidiu que enfrentaria a verdade sobre sua vida e suas escolhas. E aquela chamada poderia ser, de fato, a virada que tanto desejava ou um novo labirinto. Com um suspiro profundo, Maria decidiu que não iria se deixar paralisar pelo medo. Ao mesmo tempo, uma inquietação crescente a empurrava a pensar no que realmente desejava para si mesma. O dia seguinte traria a convocação para um debate interno. Aceitar a proposta do Dr. Fábio ou continuar buscando seu caminho sozinha? Enquanto isso, a mensagem de Pedro ainda ecoava. Estou aqui. Maria pegou o celular novamente. Mas antes de decidir, era preciso lidar com o que estava por vir. A ansiedade pulava em seu peito, mas o futuro de sua família dependia das escolhas que faria. Naquela noite, um novo dilema a aguardava. Seriam os mesmos erros do passado ou o início de um novo caminho? A luz do dia entrou pela janela, mas Maria ainda estava envolta em suas próprias sombras. O som do despertador cortou o silêncio como uma faca, e ao abrir os olhos, seu corpo estava pesado. Seu coração ainda estava em conflito. A proposta do Dr. Fábio martelava em sua mente, enquanto o cheiro do café fresco preenchia a casa, um aroma que sempre a reconfortou. Ela se levantou e foi até a cozinha, onde Pedro já estava de pé, com um olhar que refletia preocupação e esperança. Bom dia, mãe. Você já decidiu sobre a proposta? A pergunta dele fez sua garganta apertar. Ela sabia que a resposta estava enraizada em um abismo de inseguranças e pressões financeiras. Não, ainda estou pensando, disse Maria, forçando um sorriso. Pedro se aproximou, pegou sua mão e olhou nos olhos dela, como quem tentava ver além da fachada. Ele ria e brincava, mas a confiança que ele depositava nela a fez sentir-se culpada. Você sempre me ensinou a buscar o que é melhor, mãe. Eu só quero que você seja feliz. As palavras dele entraram no coração de Maria como um bálsamo. Ser feliz. O que isso significava para ela neste momento? Lidar com o passado, superar os medos e seguir por um caminho que a fizesse se sentir plena, ou se deixar levar pela segurança financeira que Dr. Fábio oferecia? Ela fez seu filho comer e se vestir, enquanto tentava organizar seus pensamentos. O telefone dele ainda estava sobre a mesa, a tela piscando como um farol, chamando por ela. A decisão parecia um peso colossal em seus ombros. E se fosse a chance de dar uma vida melhor a Pedro? Mas como poderia abrir mão de sua voz, de sua dignidade? Enquanto as horas passavam, Maria tomou coragem e decidiu sair. O ar fresco de manhã a envolveu, trazendo novas perspectivas. Caminhando, percebeu as cores vibrantes da cidade. Os rostos das pessoas ao seu redor mostravam expressões diversas: alegria, cansaço, ansiedade. Todos buscando um lugar ao sol, assim como ela. Maria parou em frente ao ponto de ônibus. As memórias daquela época em que seu trabalho era apenas uma fonte de dores vieram à tona. Lembrou-se de como o Dr. Fábio sempre se importava mais com resultados que com as pessoas que estavam à sua volta, e aquele sentimento de traição a deixou hesitante. Naquele instante, Maria olhou para o chão e viu uma flor crescendo entre as rachaduras da calçada. As flores sempre encontravam um jeito de florescer, mesmo em meio a dificuldades. Era isso que ela precisava. Deve ter coragem para arriscar, assim como aquela flor. Ela decidiu que a resposta não viria apenas da lógica, mas do que seu coração dizia. Com um novo fôlego, Maria pegou o celular e, pela primeira vez, decidiu digitar uma mensagem ao Dr. Fábio. Podemos nos encontrar para conversar sobre a proposta. Mas quero deixar claro que preciso de total transparência. Sua mão tremia ao enviar a mensagem,
Um misto de alívio e ansiedade tomou conta dela. 2 minutos depois, a resposta chegou. Ótimo! Vamos nos encontrar de tarde. Tenho certeza de que você vai adorar o que tenho a propor. Maria guardou o celular no bolso e olhou ao redor. Um sentimento de esperança brotava dentro dela. E no fundo, a crença de que ela estava se movimentando, que ela poderia moldar seu destino. Agora, a situação estava avançando, e a possibilidade de transformação estava diante de seus olhos. Enquanto o ônibus chegava, Maria percebeu que a vida nunca seria fácil, mas a batalha já havia começado. Ela escolheu não lutar sozinha. E nessa busca, tudo podia acontecer. Diante de um novo horizonte, um pensamento ecoou. E se essa parceria não for só um caminho para o sucesso financeiro, mas um renascimento para tudo que ela sempre sonhou? As portas se abrindo revelavam um mundo de possibilidades e talvez verdades ocultas. O que estava por vir poderia mudar tudo mais uma vez. O sol já estava a pino quando Maria finalmente deu o primeiro passo em direção ao seu futuro. O ônibus a levou para longe dos seus medos, mas o coração ainda pulsava com ansiedade. Ela não sabia ao certo o que encontraria na reunião, mas estava determinada a não deixar que a insegurança a dominasse. Chegou ao local combinado e sentiu um arrepio ao ver Dr. Fábio entrando. Ele exibia aquele sorriso confiante, que a fazia lembrar que era um homem de decisões ousadas. Ela respirou fundo, tentando dominar o turbilhão de emoções. Vamos lá, Maria. Lembre-se da flor, pensou. Sentaram-se em uma mesinha de canto, longe da agitação do café. Ele começou a explicar os planos, um projeto que envolvia uma clínica, onde ela poderia ser a chefe da equipe, um papel que a colocaria de volta no controle. A proposta parecia atraente, mas o ar à sua volta estava carregado de promessas e segundas intenções. Maria escutava com atenção, mas sua mente viajava. Cada palavra dele era uma onda que quebrava nas paredes de sua confiança. E se tudo isso for um jogo para ele? Uma vozinha interna sussurrava, e ela lutava contra essa dúvida. O sonho dela parecia tão próximo, e ainda assim, tão distante. Interrompeu o Dr. Fábio com uma pergunta incisiva. Por que eu? O que garante que eu serei respeitada nesse novo projeto? O olhar dela era firme, e a sinceridade da pergunta fez o Dr. Fábio parar por um momento. Pelo seu talento, Maria. Todos aqui sabem que você é uma profissional excepcional. E eu quero que você tenha o reconhecimento que merece, ele respondeu, mas havia um tom que parecia uma máscara. A tensão na mesa aumentou. Ela sentiu um arrepio na espinha, mas decidiu confiar em seu instinto. Vamos a um ponto importante. Se eu aceitar, preciso de total liberdade para gerenciar a equipe à minha maneira. Meus valores não são negociáveis, afirmou, a voz firme e a postura ereta. A coragem brotava como a flor que vira mais cedo. Ele assentiu, mas havia algo em seu olhar que ainda a inquietava. A conversa fluiu entre possibilidades e promessas, mas Maria sentia que estava em um tabuleiro de xadrez. Faltava algo, uma peça que não se encaixava. Ao final da reunião, ela se despediu e saiu para a rua, ainda digerindo tudo. A vida pulsava ao seu redor, e aquela cidade, que muitas vezes parecia hostil, agora parecia cheia de vida novamente. Mais tarde, ao voltar para casa, a ansiedade crescia. Pedro a esperava com um sorriso, e a energia dele a envolveu como um cobertor quentinho. E aí, mãe, como foi? Perguntou ele, os olhos brilhando de expectativa. Ela hesitou, lutando entre o impulso de compartilhar suas incertezas e o desejo de proteger seu filho das suas incertezas. Foi bom, mas ainda preciso pensar mais, respondeu, sem dar muitos detalhes. Enquanto os dois se acomodavam no sofá, uma mensagem fez o celular vibrar na mesa. Era Dr. Fábio com uma nova proposta, algo que envolvia um investimento ainda maior para uma expansão da clínica, mas o que ele não havia colocado na mesada exigiria um compromisso emocional que Maria não estava disposta a dar. Uma escolha não esperada na sequência. Ouvindo o riso de Pedro, Maria percebeu que poderia perder seu silêncio e sua segurança em qualquer decisão. Pela primeira vez, as opções não pareciam serem apenas entre o conforto e a coragem, mas também entre o que ela estava disposta a sacrifício. Enquanto encarava a tela do celular, outra mensagem chegou. Maria, precisamos conversar sobre a proposta em ritmo acelerado. Eu conto com você. Sua resposta poderia significar a escolha de um novo caminho, ou a estrada de volta para as suas sombras. Ela fechou os olhos por um segundo, aterrissando naquele novelo de emoções. O que, em verdade, ela estaria disposta a arriscar? E se essa nova parceria acabasse custando mais do que poderia imaginar? O telefone em sua mão pulsava. O que Maria escolheria responder poderia não apenas definir sua carreira, mas também o que realmente desejava para sua vida e principalmente para o futuro de Pedro.
E nesse instante, o mundo todo pareceu se resumir a um único e crucial momento. Estaria ela pronta para abrir a porta do desconhecido ou se deixaria abater pelas sombras mais uma vez? Maria olhou fixamente para a tela do celular, o coração acelerado. As palavras de Dr. Fábio dançavam na sua mente, como fumaça de um incenso que não queria dispersar. A proposta parecia sedutora, mas havia um custo que não conseguia identificar, um peso que suas mãos não eram capazes de segurar. Espera, Maria. O que você realmente quer? Foi a pergunta que ecoou dentro dela. Mas, antes que a resposta pudesse ser articulada, Pedro interrompeu seus pensamentos. Mãe, posso escolher um filme para assistirmos? Ele já estava de pé, animado, os olhos brilhando como estrelas que surgem no céu quando a noite cai. Maria sorriu. Naquele momento, a inocência do filho a trouxe um lampejo de clareza. Ele não se importava com os desafios de adultos. Para ele, tudo era simples. Claro, meu amor. Escolha o seu favorito, disse ela, recuperando-se. Sua mente já corria em direções diferentes. O que ela queria? Era uma pergunta que precisava ser respondida. Enquanto Pedro navegava pelos streams de filmes, ela se permitiu observar o ambiente ao seu redor. O aconchego do lar, entre os brinquedos espalhados e as paredes que carregavam memórias, fez um calor invadir seu peito. A vida pode ser tão complicada e ao mesmo tempo tão bela, pensou. O celular vibrava novamente. Era Dr. Fábio. Outra mensagem, desta vez uma foto da clínica em construção. Um projeto que se prometia grandioso, que poderia oferecer a segurança financeira que ela tanto desejava. E o que isso custará à minha coragem? Sussurrou a voz interior novamente. Mãe, olha, escolhi. Pedro interrompeu seus devaneios. Ele escolheu um filme animado, repleto de aventura e música, perfeito para um aquecimento pós-dia. Ao se acomodarem no sofá, a atmosfera mudou. As risadas e músicas do filme abrindo espaço para a simplicidade do momento. Você sabe, Pedro, às vezes as pessoas precisam tomar decisões difíceis, começou Maria, hesitante. O menino assentiu, os olhos fixos na tela. Mas o que realmente importa é que as opções que escolhemos ajudem a fazer a gente feliz. Você está feliz com o que escolheu? Estou. E você, mãe? A pergunta era direta, sem rodeios. Ela sorriu. Eu ainda estou pensando, meu bem. Mas quero fazer a escolha certa para nós dois. As cenas do filme faziam com que Maria se distraísse, mas sua mente ainda voltava para Dr. Fábio e suas promessas. O que ele deveria revelar na próxima conversa? E se o que houvesse por trás daquela proposta fosse dor ao invés de vitória? Uma montanha-russa de possibilidades a cercava, e ela sentia que não podia ser apenas espectadora. Quando o filme terminou, Pedro estava dormindo, aninhado em seu colo. Maria o observava e sentiu um impulso de carinho. Era para ele que deveria ser forte, para ele que precisava de suas melhores escolhas. No fundo, o desejo que a movia não era apenas pessoal, mas uma responsabilidade que a duelava contra suas inseguranças. O celular vibrou novamente, mas desta vez, Maria estava decidida. Ela levantou-se com calma, colocando Pedro na cama. Com um olhar firme enquanto aguardava o retorno de Dr. Fábio, decidiu que tinha que ligar. Era a hora de fazer perguntas que ninguém até então se atreveu a fazer. Foi então que, ao discar o número, a campainha tocou. A abertura da porta revelou uma figura à sua frente. Era Dr. Fábio, com uma expressão que misturava urgência e expectativa. O mundo ao redor dela parecia ter parado. Maria, precisamos conversar e é sobre algo que pode mudar tudo. O coração dela disparou. O que poderia ser isso? A tensão no ar era quase palpável, e as perguntas se acumulavam em sua mente. Ela estava prestes a descobrir se aquele passo em direção ao futuro valeria a pena ou se era apenas mais uma sombra de insegurança. E o que mais ele esconderia? A história a aguardava e Maria finalmente estava pronta para enfrentar a verdade. Dr. Fábio entrou. Suas feições agora eram mais intensas, como se cada palavra que fosse proferir estivesse carregada de um peso imenso. Para Maria, aquele momento pareceu um estalo no tempo. Ela inspirou fundo, tentando não deixar transparecer a vulnerabilidade que sentia, mas era difícil. O aperto em seu peito crescia. Estou aqui porque há um potencial maior do que você imagina, Maria, começou ele, sua voz firme e clara. O projeto da clínica não é apenas uma proposta de emprego, é uma oportunidade para transformar sua vida e a vida do Pedro. Quero que você faça parte disso, e não como uma funcionária, mas como alguém que terá a voz na criação deste lugar. As palavras do Dr. Fábio ecoavam na mente dela, misturando esperança e ansiedade. O que ele estava dizendo parecia conter sonhos, promessas que poderiam ser capazes de acalmar suas preocupações financeiras. Mas uma pergunta crucial ainda pairava no ar.
Qual seria o preço? Maria não conseguiu segurar a curiosidade. E o que isso significaria para mim? Quais são os riscos envolvidos? Ele hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Haverá desafios, é claro. Os investimentos vêm acompanhados de riscos e para você, significará abrir mão de algumas seguranças que já possui. O que eu quero oferecer é a chance de você conduzir um projeto que pode transformar vidas, incluindo a sua. O coração de Maria pulsava descontroladamente. A ideia de deixar sua zona de conforto era assustadora. E se eu falhar, Dr. Fábio? E se eu acabar prejudicando a nós dois, eu e Pedro? Ele a observou e seu olhar era quase paternal. Maria, ninguém tem sucesso sem risco. A vida é cheia de incertezas, mas às vezes é necessário pular de cabeça, e o que eu proponho a você é um salto para um futuro mais brilhante. Ouvindo aquilo, Maria se viu em um turbilhão emocional. Ainda tinha medo do que poderia vir, mas ao mesmo tempo enxergava uma fresta de luz no fim do túnel escuro. O que ela faria? No fundo, seus instintos diziam que essa poderia ser a mudança que tanto esperava. E naquele calor agradável do lar, cercada pelas lembranças de Pedro, a força de sua ligação materna pulsava. Vou pensar sobre isso, foram as únicas palavras que conseguiram escapar de seus lábios, mas a dúvida a consumia por dentro. Não tenha pressa, mas também não deixe a sua indecisão te paralisar. Esta pode ser a oportunidade que você estava esperando, Maria. Tenho uma reunião na próxima semana, e adoraria que você estivesse lá. Dr. Fábio sorriu gentilmente, e quando começou a se afastar, algo dentro dela se acendeu. Espere. O que mais você não me contou? Há algo mais importante que eu precise saber? Ele parou no corredor e voltou-se para ela, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e seriedade. Só que precisa haver transparência entre nós. Não posso lhe garantir que será fácil, mas posso lhe prometer que não estará sozinha. Isso terá um efeito em tudo na sua vida. E você precisa estar totalmente ciente do seu papel. As palavras ecoaram, e Maria sentiu o peso do que estava por vir. Uma escolha que poderia mudar tudo. Quando ele saiu, a casa parecia silenciosa demais, como se segredos fossem sussurrados entre as paredes. Maria se sentou no sofá, o olhar perdido e a mente a mil. As promessas eram tentadoras, mas sua alma estava cautelosa. E se ela estivesse dando um passo em direção ao desconhecido, sem um mapa? Quando Pedro se mexeu na cama, Maria sorriu ao perceber que sua força vinha dele. Ele era a razão pela qual deveria se arriscar, e a única maneira de garantir um futuro melhor. A dúvida ainda a assombrava, mas algo dentro dela começava a se firmar, uma determinação que ela não sabia que tinha. Mãe, você está bem? A voz doce e sonolenta de Pedro chamou. Estou sim, amor. Só pensando em como vamos transformar nossos sonhos em realidade. Ele sorriu confiante e Maria percebeu que a jornada havia começado. Mas como toda grande mudança, o destino ainda guardava surpresas. Que decisões puxariam seu coração para o lugar certo? E qual seria o verdadeiro custo de suas escolhas? Maria passou a noite em claro, revirando cada detalhe na mente. O convite de Dr. Fábio ressoava nos recessos de seus pensamentos como um eco obscuro, muitas vezes acompanhando suas lembranças de risos e lágrimas ao lado de Pedro. Ela sabia que tinha que tomar uma decisão, mas estava presa em um labirinto de incertezas. Enquanto o sol começava a iluminar a manhã, Maria fez o café da manhã com as mãos mecânicas. O aroma do pão fresco e do café feito na hora envolvia a casa, mas mesmo assim seu estômago parecia um nó. A mesa estava posta, mas a expectativa do que estava por vir deixava o ambiente tenso. Hoje é um novo dia, mãe. Pedro exclamou, entrando na cozinha com um brilho nos olhos. Ele parecia tão esperançoso, tão cheio de vida. É verdade, meu amor. Um dia novo cheio de possibilidades, Maria respondeu, controlando a tremura na voz. Ela olhou para ele e sorriu, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Sentados juntos à mesa, enquanto se serviam, Maria percebeu que cada gole de café parecia pesar em sua consciência. O que ela realmente queria? A vida tranquila que levava com seus pequenos desafios, ou a chance de algo maior, mesmo que arriscado? A segurança tinha seu preço, mas e a felicidade? O brilho nos olhos de Pedro a fez refletir sobre os sonhos que tinham compartilhado. Voltou aquele dia em que, após meses de lutas, finalmente conseguiu comprar um brinquedo que ele desejava. O sorriso de Pedro, um sol em meio à neblina, a fez perceber que a verdadeira recompensa sempre vinha do desejo de fazer o melhor para ele. Uma nova oportunidade na clínica poderia significar mais do que apenas um emprego. Poderia ser um passo para um futuro em que ela e Pedro dançariam juntos, livres das algemas do medo.
Pedro, o que você acha que devemos fazer se uma porta se abrir para a gente? Perguntou, mirando no rosto pequeno que a encarava. A resposta dele foi rápida e cheia de simplicidade. Devemos entrar e ver o que tem lá dentro. Ele disse com a sinceridade da infância. Aquelas palavras soaram como uma sinfonia para Maria. O medo que antes dominava suas letras, agora começou a se desfazer. Ela precisava arriscar. Depois de deixar Pedro com a avó, Maria caminhou até o ponto de ônibus. Cada passo ressoava como batidas de tambor em seu coração. Quando o ônibus apareceu, ela sentiu que era mais do que transporte. Era sua passagem para a mudança. Chegando à clínica, a atmosfera estava carregada de expectativa. Vozes animadas preenchiam o ar, e a energia pulsava em torno dela. Dr. Fábio estava lá, conversando com um grupo de pessoas. Ele a avistou e sorriu, como se soubesse o que se passava em sua mente. Fico feliz que você veio, Maria. Isso é apenas o começo, ele disse, e a confiança em sua voz fez com que ela se sentisse mais segura. A reunião começou, e cada proposta discutida parecia mais empolgante que a anterior. Maria absorvia cada palavra como se fossem promessas do futuro. O que ela não esperava era que entre aquelas conversas sobre projetos e investimentos, surgisse um nome familiar que lhe causou um frio na barriga: Silva. Precisamos contar com o apoio do Dr. Silva, um dos maiores investidores do setor. Mas ele sempre foi um pouco difícil de convencer, disse Dr. Fábio, enquanto Maria sentia seu coração disparar. Doutora Silva, uma sombra do passado que estava prestes a reaparecer. Ela não sabia o que esperar desse reencontro, mas seu instinto lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O peso do passado e a promessa do futuro colidiam, criando uma tempestade dentro dela. Maria respirou fundo. O que isso significaria para ela e Pedro? Seria uma nova chance ou um reencontro indesejado com fantasmas que ela preferiria deixar para trás? A reunião prosseguia, mas sua mente estava agora presa naquela única pergunta que poderia, de fato, moldar o destino dela e de seu filho. E no fundo de sua alma, uma esperança inquietante emergia. Esta poderia ser a hora da verdade. O ar na sala de reuniões estava denso, quase palpável. Maria tentava focar nas apresentações, mas sua mente vagava para o passado e para aquela conexão dolorosa com Dra. Silva. A primeira vez que o conheceu, ele parecia um homem imbatível, com uma presença que fazia os outros recuarem. Agora sua imagem se misturava a uma lembrança que trazia tanto medo quanto saudade. Enquanto o Dr. Fábio falava sobre os projetos, Maria sentiu um nó no peito. E se Dra. Silva não a reconhecesse? E se ele a olhasse com a mesma frieza que tinha no passado? Um misto de ansiedade e esperança a acompanhava. Aquela chance de recomeço poderia perfeitamente se transformar em um pesadelo. A apresentação seguiu em frente e, em um momento, Maria teve a coragem de olhar para o lado, para o lugar onde o Dr. Silva logo estaria. Os funcionários discutiam animadamente as propostas, mas seu coração pulsava apenas na ideia de que ele pudesse aparecer a qualquer momento. E então, como um vulto que emerge da névoa, ele entrou. Dra. Silva, com seu terno impecável e um olhar analítico, parecia observar tudo ao seu redor. Quando seus olhos se cruzaram, um calafrio percorreu a espinha de Maria. Para ela, aquele olhar era um abismo em que se viu afundar por um instante. Ela tentou voltar sua atenção para o que estava acontecendo à sua volta. Mas o rosto de Pedro, tão esperançoso na manhã que se sucedera, e o eco da frase que ele dissera: devemos entrar e ver o que tem lá dentro, foram uma âncora que a segurou no momento. A reunião continuou, e Dr. Fábio fez sua apresentação à Dra. Silva. Ele parecia cético, mas Maria sentia que havia uma faísca de curiosidade. As palavras de Dr. Fábio traziam um sopro de vida e eram acompanhadas de olhares de aprovação de outros presentes. Mas Maria sabia que a verdadeira chave para tudo seria a intervenção de Dr. Silva. Maria, você gostaria de compartilhar algo? Dr. Fábio olhou em sua direção com um sorriso encorajador, mas também esperançoso. Ela não esperava ser chamada assim, naquele momento tão decisivo. Sentiu cada par de olhos se voltar para ela, e um súbito pânico tomou conta dela. Eu. O tremor na voz era inconfundível, mas ela respirou fundo. As palavras que seguiam estavam carregadas de emoção, mas precisavam ser ditas. Eu sou enfermeira e conheço a realidade de atender nossos pacientes. Sei como é desafiante, mas também gratificante. Se tivermos o respaldo de investidores como você, Dra. Silva, podemos transformar vidas. Um murmúrio suave passou pela sala. Maria sentiu que por trás de toda sua insegurança, havia uma centelha de força que ela nunca soube que possuía. Ela viu Dra. Silva inclinar a cabeça. A expressão dele era um misto de astúcia e consideração.
Interessante, ele murmurou enquanto seus olhos penetrantes pareciam sopesar cada palavra dela. O tempo parecia ter parado. O peso do passado começava a se tornar insuportável, mas a possibilidade de um futuro mais brilhante também estava crescendo. Posso ajudar, mas antes gostaria de entender mais sobre seu trabalho. Precisamos de paixão e dedicação no que fazemos, disse Doutora Silva finalmente. A cada palavra dele, Maria sentia que um novo rumo estava se formando à sua frente. A reunião prosseguia, mas Maria sabia que aquele momento era fundamental. Seu coração batia rápido entre a esperança e o receio. Seria uma nova chance de escrever sua história? Ou tudo poderia desmoronar assim que a verdade do passado retornasse? Ela olhou novamente para Pedro, que estava nas mãos de sua avó. A visão dele era um lembrete do motivo pelo qual ela lutava. A pergunta pairava na mente de todos. Estávamos mesmo prontos para enfrentar os fantasmas que surgiam diante de nós. As luzes da sala pareciam apagar, mas a voz de Dr. Fábio a trouxe de volta. Acredito que temos um potencial aqui, e precisamos da ajuda de todos para fazê-lo brilhar. Maria sentiu que algo estava mudando. Mas antes que tudo pudesse se resolver, uma nova mensagem chegou ao seu celular. Precisamos conversar. É urgente. Doutora Silva. O que mais estaria preparado para vir à tona nessa conversa? Maria estava à beira de um abismo. O reencontro com Doutora Silva a deixou em choque, fazendo com que todas as lembranças de dor do passado voltassem em ondas implacáveis. Ela havia se esforçado tanto para se distanciar daquela história, mas agora sabia que não poderia mais fugir. Seu futuro, sua chance de proporcionar uma vida melhor a Pedro, dependia das decisões que tomaria naquele momento. Assim que a reunião teve fim, Maria sentiu os olhares de expectativa sobre ela. A expectativa do grupo, especialmente de Dr. Fábio e Doutora Silva, parecia prender seu coração numa jaula de incertezas. Eles a observavam, cada um com suas intenções. Ao mesmo tempo, ela estava pronta para quebrar as correntes que a amarravam ao medo. Com cada batida do seu coração, sentiu que precisava agir. Pegou o celular, respirou fundo e decidiu responder a Doutora Silva. Estou pronta para conversar. Entre, por favor. O simples toque em enviar trouxe um alívio misturado com uma adrenalina alta. Fez-se silêncio na sala quando Doutora Silva se virou e se dirigiu a ela. Maria, é bom ver que você está aqui. Quero que saiba que respeito sua trajetória. Precisamos do seu entusiasmo e conexão com os pacientes. A sinceridade em seus olhos era um misto de passado e futuro. Maria sentiu um arrepio. Mas é importante que você saiba o que está em jogo. Não podemos nos deixar levar por erros do passado. Ela olhou em seus olhos e viu uma fraqueza. E o que me garante que isso será diferente? Murmurou, testando sua própria coragem. Você pode me fornecer a liberdade para fazer as coisas como eu acredito que devem ser feitas? O silêncio na sala era pesado, e Maria estava determinada. Precisava de respostas claras. Doutor Silva senti, podendo perceber a firmeza em seu tom. Eu entendo sua hesitação. Não é meu desejo ser um novo fardo, mas se você estiver disposta a se arriscar, posso garantir um espaço para que você e sua equipe blossomem. Naquela hora, Maria lembrou-se da flor que viu no asfalto. Sim, ela poderia florescer em qualquer condição, mas o caminho não seria fácil. Cada passo que estava prestes a dar poderia fazer toda a diferença. Então vamos trabalhar juntos. Mas em meus termos, declarou Maria, finalmente sentindo a força e a determinação tomarem conta dela. Quero um plano que trate os pacientes com dignidade e compaixão, acima do que conhecemos como números. Se você me apoiar nisso, posso me comprometer. Doutora Silva a observou visivelmente impressionado. Ela estava pronta para deixar seu orgulho para trás e trabalhar em um projeto maior. Com uma nova luz e esperança, os dois começaram a discutir ideias. Ao final da conversa, Maria sentiu que havia feito algo incrível. Tinha aceitado a oportunidade, mas não às custas de seus princípios. E assim começou o renascimento de Maria. Ela viu Pedro radiante ao fim do dia, carregando novas promessas em seu coração. As conversas se tornaram reuniões frequentes, e o entusiasmo contagiante começou a tomar conta da equipe. Os dias passaram, e aos poucos, ela começou a erigir uma clínica que mais parecia um lar do que um simples estabelecimento médico. Maria se sentia realizada. Seu relacionamento com Pedro se fortalecia a cada dia, e ela sabia que estava construindo um futuro para ele. A sensação de felicidade e satisfação começava a preencher os espaços em branco que tantas vezes foram dolorosos. Finalmente, as cortinas se fecharam sobre o passado. Pedro era seu sol e sua força, e juntos, eles podiam enfrentar qualquer coisa.
Com lágrimas de felicidade, Maria abraçou o pequeno, agradecendo silenciosamente pela coragem que nasceu dela. O frio apertava lá fora, mas dentro de casa, a luz dos sonhos e da esperança brilhava intensamente. E assim, com um sorriso radiante, Maria percebeu que havia se tornado a mulher que sempre desejou, uma mãe forte e uma profissional respeitada. A vida agora era uma dança entre desafios e triunfos, e ela estava pronta para dançar. Compartilhe essa inspiração. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar boas energias. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Essa é a hora de mostrar seu apoio.